Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane e hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o coletivo de Escorpião, período de abril de 2026. Escorpião e sua conexão afetiva, vamos saber como que vocês estão, o que a espiritualidade, a inteligência divina tem para passar para vocês, tá? Escorpião e sua conexão afetiva, abril de 2026. Lembrando, gente, leituras particulares e contribuições via Pix para o canal, mais informações estão na descrição do vídeo, tá? Lembrando também, se você é novo ou nova no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações e já deixe o seu curtir agora no vídeo. Bora que bora, Escorpião e sua conexão, baralho cigano, que eles precisam saber. Uma energia. Deixa eu ajustar aqui, gente, que eu tô... A serpente. Abril de 2026, que eles precisam saber. A árvore. O sol. Qualifica essas três energias numa só. A torre e o homem. Não vou aceitar porque caiu um 3, tá? Agora que eu fui vendo. Clarifica essas três energias pra mim, olha só. Os caminhos. Aqui, Escorpião, fundo do deck, os pássaros. Aqui com essa serpente tem muito uma energia de alguma renovação acontecendo em algum processo, alguma dinâmica, juntamente com a árvore, me fala que isso é muito mais profundo do que vocês imaginam. E é como se isso começasse a ficar bem claro para vocês e abrisse novas possibilidades. É como se expandisse aqui o conhecimento de vocês perante alguma dinâmica. O que vocês davam como certo, isso começa a ganhar uma nova forma. Fale mais a respeito dessa energia, Garodoite, que o baralho cigano trouxe aqui. E abrisse outras possibilidades que vocês sequer poderiam imaginar. Tem uma mudança acontecendo em alguma dinâmica aqui, Escorpião, até final de abril de 2026. Tem mudança aqui acontecendo. Vamos saber mais detalhes sobre essa energia. O louco. Embaixo dessa serpente, 4 de espadas embaixo dessa árvore e o 7 de paus embaixo do sol. Clarifica essas três energias. 2 de copas. Aqui tem um novo formato numa dinâmica afetiva, tá? Que é como se abrisse outras possibilidades e fizesse você continuar uma dinâmica.
interessante. Clarifica o louco. 7 de copas, que me fala de outras possibilidades se apresentando, outras opções, outros caminhos. 4. A justiça. Aqui alguém pensando fortemente em após, né? Deixa eu clarificar melhor. Clarifica esse 7 de paus. O diabo. Mais uma para clarificar todas essas energias, unindo 2 de copas. Cinco de copas. Quatro de paus, cavaleiro de espadas. Aqui é como se alguém quisesse realmente recomeçar alguma história. Se jogar aqui em uma nova possibilidade, né? Ou novamente nessa dinâmica. Mas pensasse muito antes de tomar uma atitude. Muito pelo caráter de consequências aqui, né? Ah, beleza, se eu me jogar aqui nesse emaranhado de possibilidades, eu vou colher tal consequências. Aí é como se eu ficasse meio com receio e entrasse no modo de defensiva. Aqui tem um caráter de cuidado aqui, tá? De muito precaução. Para que uma dinâmica não caia no denominador de desilusão. E aqui tem uma energia muito estranha com esse 7 de... Eu vou pedir para clarificar também. Com o 7 de paus clarificado pelo diabo, que é uma energia de... Eu vou insistir, eu vou continuar nessa dinâmica porque eu tenho uma atração, tem algo que me puxa nela, mas ao mesmo tempo eu tenho receio dessa sensação e eu fico meio que na defensiva. Clarifica o louco e os 7 de copas. Três de ouros. Tá, entendi. Aqui é como se alguém quisesse se jogar em algo ali muito fantasioso, né? Alguma projeção aqui emocional. Porque acredita que isso pode ter um crescimento, pode vir a dar certo, realmente, tá? Tem alguém aqui com muita vontade de se jogar aqui em algo novo. Ou novamente numa dinâmica.
de uma nova forma, mas pensa bastante nas consequências, em fazer correto. Essa combinação com a justiça aqui e o diabo é uma energia que fala basicamente de neutralização. Como se alguém estivesse neutralizando uma energia muito intensa para aí buscar clareza. Neutralizando uma intensidade, neutralizando um desejo, sabe? Clarifica esse 4 e a justiça. A força. Tem alguém se controlando aqui bastante. Clarifica o 7 e o diabo, a estrela. Aqui tem uma contradição, né? Um conflito bem forte interno aqui. Ou um equilíbrio, né? Como você achar necessário. Aqui tá acontecendo uma mudança, um reset na forma que alguém se conduz numa dinâmica afetiva. Então eu tenho aquele impulso de me jogar, de me arriscar numa dinâmica nova, de seguir meus instintos de forma mais crua, mais visceral possível, porque eu acredito que essa dinâmica possa vir a dar certo, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência que eu preciso analisar os prós e os contras. Eu preciso identificar esse meu comportamento intenso, impulsivo, vai me levar aonde, né? Então eu não quero que isso venha a dar ruim, vire um 5 de copas, tá? Que eu venha perder isso no final, que eu venha me decepcionar nisso no final, né? Então eu penso, eu avalio as consequências, eu controlo os meus instintos, os meus desejos, as minhas vontades, né? E aí é como se esse sentimento fosse muito intenso, né? Isso causa ao mesmo tempo um duelo entre medo, né? E entre desejo. Entre uma ligação aqui, né, muito forte, gera um apego. Eu me mantenho numa postura mais defensiva para lidar com esses meus desejos, com esses meus instintos. Mas eu também acredito que isso pode vir a dar certo. Eu mantenho a esperança que isso pode vir a dar certo. Mais uma para clarificar esse jogo aqui. Sete de espadas. Tá. Aqui, escorpião, a gente pode estar falando aqui 4 de copas no fundo do deck, tá?
de algo meio que não tá muito claro, tá? Com esse 7 de espadas. Então pode ser alguma pessoa, alguma dinâmica onde há afinidade real, onde há conexão meio realmente emocional, mas que leva para um 5 de copas. Então eu sinto conexão com uma pessoa, mas essa conexão ela talvez não possa ser vivenciada da forma que eu gostaria, né? Eu não posso me jogar nessa conexão da forma que eu gostaria, né? Então, eu ajo isso aqui pelo 7 de espadas. Eu tento agir, né, a viver essa conexão de uma forma, como é que eu posso dizer? Oculta, tá? Então, aqui a gente pode estar falando de triangulação, tá? Aonde eu preciso segurar esse meu emocional, eu preciso defender algo, né, que no momento é o que eu acredito, talvez alguma parceria, né? Mas ao mesmo tempo é como se eu ficasse triste, porque eu não tenho essa dinâmica, não posso interagir com essa dinâmica da forma que eu gostaria. Então aqui por isso tem muito de alguém refletindo, né, nas consequências de algum ato mais impulsivo, né? Impulsivo não, de seguir os seus desejos, seus instintos, né? Exatamente. O que mais que eles precisam saber? Então aqui, como eu falei, Escorpião pode ter um duelo aqui entre continuar uma dinâmica, eu continuo a dinâmica porque eu sinto desejo, porque mexe comigo, eu sinto atração, ó, sacerdotisa, a imperatriz querendo virar aqui, né? Eu sinto vínculo, eu reconheço que essa conexão, nossa, bate comigo, combina muito comigo, que não é algo à toa aí que surgiu na minha vida, mas ao mesmo tempo, devido a algumas circunstâncias, né, eu preciso ficar em modo de defensiva, eu preciso defender aí, né, o meu terreno, alguma situação que já se apresenta na minha vida, né, ou eu já tenho receios vinculado a alguma dor, alguma mágoa do passado e eu me coloco em caráter de defensiva, né? Porque eu tenho medo, eu sei que isso pode vir a dar em alguma situação ruim, né? Porque eu sinto, porque eu já tive experiências assim. Mas ao mesmo tempo, eu continuo nessa dinâmica porque eu acredito que isso não é à toa, sabe? É realmente aqui neutralizando alguém, neutralizando uma intensidade, um sentir. Fale-me mais, o que mais que os escorpianos precisam saber a respeito disso. Rainha de copas. Tá pro lado de cá. Seis de copas. Nossa. Rei de ouros, ó. A gente tava falando de controle, né? Apareceu o rei de ouros. Eu tava achando estranho, não tava aparecendo. Clarifica essas três energias em uma só. 3 de espadas. Então eu vejo aqui que alguém realmente tem sentimentos, gosta de alguém com essa rainha de copas aqui, sentimento mesmo genuíno, se identifica com alguém. Pode ser alguém aí do passado de vocês, então pode ter já vivenciado algumas situações juntos, né? Algum conhecido, né? Se sente à vontade, confortável nesse sentimento, mas tem alguém aqui que controla bastante isso,
né? Que tem um controle bastante disso, para não vir aí, né? É a questão do 3 de espadas, né? O 3 de espadas aqui, como eu falei, ele pode me representar triangulação ou traição, tá? Então, para aqui, porque sabe muito bem das consequências dessa conexão. Vou pedir para clarificar a rainha de copas, já que a gente já tá aqui. 10 de espadas. O 6 de copas. Cavaleiro. Essa conexão, né, do passado ou de vocês, esse vínculo é muito forte. Fale mais. O rei de ouros. Ó, falando de triangulação, o hierofante que me fala de valores, né, de moralidade, de compromisso, casamento, né? Exatamente. Vou pedir mais uma para clarificar aqui. Rainha de copas com 10. O pajem. O 6 com o cavaleiro. A roda da fortuna. Eita! Nossa senhora, que energia é essa? E o rei com o hierofante. Não subestime, né? O rei, a morte. Dez de ouros aqui que me fala de família e me fala de solidez, né? Mundo. Aqui essa rainha de copas, né, clarificado pelo 10 de paus, de espadas, me fala que alguém pode sentir muito. Aqui me fala de alguém, alguma mulher, né? Vou falar de mulher aqui nessa energia mais yin, que sente muito aqui. Pode ter sentido o impacto aí de algo, né? Se encerrou, mas que ainda tem uma abertura emocional aqui, tá? Referente a essa dinâmica. Junto com esse 6 de copas, que me fala de algo que volta, né? Pode ser alguém aí do passado de vocês, uma energia familiar, né? Conhecida, né? Que se aproxima aí de maneira, né? Cordiosa, né? Ou até com um pedido de desculpas, né? Isso aqui vai gerar aí um rebuliço, tá? Uma mudança. É como se esse sentimento ele mudasse as coisas. É como se ele não tivesse parado, sabe? Ele estivesse movimentando, andando, girando, fazendo as coisas acontecerem. E aqui nós temos o rei de ouros, que me vem numa figura masculina, alguém que tenta controlar situações muito voltadas por questões de moralidade, de compromisso, de seriedade, né? Alguém aí que é mais conceito, mais controlador. É como se, com esse hierofante aqui, é como se isso estivesse sofrendo uma transformação. Ou não quisesse que isso mudasse, sabe? Porque foi clarificado todas essas energias para o 3 de espadas. Então, eu sei que tem alguém que gosta de mim, que sente muito, alguém ali que eu gosto também,
Mas para que esse sentimento, essa abertura emocional não mude as coisas, eu tento controlar. É como se fosse sofrendo em doses homeopáticas, sabe? Porque se romper isso de uma vez cause um impacto muito grande, então eu vou indo devagar. Mas eu não deixo de viver esse sentimento. Talvez tenha alguém aqui que preze muito pela sua imagem, né? Como esse rei de ouros e esse hierofante, né? Alguém que preze muito para suas questões de imagem, né? Então eu vou alinhando esse sentir conforme eu vou conseguindo lidar com as minhas situações do cotidiano. E isso vai naturalmente sofrendo algumas transformações, algumas mudanças. Interessante essa energia. Deixa eu pegar o outro oráculo aqui pra gente clarificar todas essas energias em uma só. Esse vídeo já tá longo. Escorpião e sua conexão afetiva, abril de 2026, o que eles precisam saber? O que mais que eles precisam saber? E é como se essa abertura emocional, ela fosse mudando as coisas devagar. Fale-me mais. Clarifica todas essas energias em uma só. A Lua. A Lua, ela me fala nesse contexto de emocional, tá? Me fala de situações que parecem ser, mas não são. Ela fala de intuição. Ela fala de particularidades, né? Que às vezes a gente acha que é uma coisa, quando vê é algo muito maior do que a gente imaginava. Então aqui nós temos um pajem, algo se iniciando, uma aberturinha, uma fresta, vamos supor, num território de concreto, tá? Esqueci o exemplo que eu ia dar, mas enfim, isso ele tem o poder de mudar muita coisa, porque a gente vem com 2 arcanos maiores, a roda da fortuna e a morte. Esse pajem, esse sentir de uma forma ingênua, de uma forma doce, ele tem o poder, nesse contexto, de causar mudanças poderosas. Numa estrutura. Então, basicamente é essa energia para vocês. Escorpião, espero que tenha ficado clara a leitura para vocês. Resumindo, então, aqui tem alguém, né, que sente muito, né, que gostaria muito de se jogar numa dinâmica com você, porque vê potencial nisso, né, mas pensa, reavalia muito as consequências, os pós e os contras, né, segura-se emocionalmente, né, de uma forma consciente, lida com as suas emoções de uma forma consciente, fica até no modo de defensiva, até devido aos seus traumas do passado ou devido à circunstância atual que a pessoa está vivendo, mas que acredita muito que essa dinâmica tem potencial, vê esperança nisso, né? No momento vocês podem estar aí um pouco
afastados, vocês podem estar um pouco desiludidos nessa conexão, né? Pode ter coisas aí por trás dos bastidores com esse 7 de espadas, né? Pode ter aí alguém mentindo para si mesmo, né? Pode ter coisas às escondidas, então pode ser uma relação aqui, a gente pode estar falando de relações triangulares aqui, né? Extras conjugais, a gente pode estar falando de várias situações aqui, tá? Mas tem alguém aqui que preza muito pela sua imagem, pela sua estrutura, né? Então, que controla muito esse sentir, tá? Mas que vê uma conexão genuína com você, tá? Então, tem uma abertura emocional aí que tá tendenciando, tá? Como é que eu posso dizer? Desestruturar uma estrutura, tá? E alguém tenta controlar isso, tá? Então, basicamente, é essa energia para você, escorpião, até período de abril, final de abril de 2026. Espero que a leitura tenha ficado clara para vocês. Beijo, beijo, beijo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!